Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. E hoje eu quero começar o nosso vídeo lendo um texto que é razoavelmente conhecido do Novo Testamento, que está lá no finalzinho da Bíblia, lá no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18 e 19. É um texto intrigante, é um texto muito interessante, mal compreendido, e eu quero lhe fazer uma pergunta baseada na leitura que diz o seguinte, olha: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Você, repetindo, é Apocalipse 22, versículo 18, versículo 19, e você deve ter reparado que o autor desse texto estava muito preocupado, ele foi muito veemente em fazer um alerta de que ninguém poderia acrescentar alguma coisa a esse texto e nem tampouco tirar qualquer coisa que tivesse nesse texto. Você já parou para pensar no porquê não se pode colocar ou tirar qualquer coisa escrita no livro do Apocalipse? Por que que o autor tem uma ênfase tão grande em querer manter intacto o seu texto a todo custo? Por que é que ele faz esse alerta de um modo tão enfático, dizendo que aquele que tirasse, Deus tiraria a sua parte da árvore da vida, da salvação, da cidade santa? Aquele que colocasse, Deus acrescentaria os flagelos e tal, os castigos que estavam contidos nessa obra? Bom, primeiro, vale a pena a gente dizer que o autor está se referindo ao Apocalipse especificamente. E você concorda comigo que se o autor faz esse alerta tão claro, com tanta ênfase, de que não pode tirar nem colocar nada daquele texto, é porque era possível tirar e colocar alguma coisa? Se não fosse possível, ele não precisaria fazer esse alerta. Mas, uma vez que ele faz, é sinal que haveria essa possibilidade. Não só tinha essa possibilidade, como isso acontecia com uma certa frequência nos escritos daquela época. Os escritos eram todos manuscritos e os escritos circulavam entre as comunidades primitivas e eram lidos umas nas outras e depois circulavam para outro lugar. Basicamente era assim. Eles eram feitos na forma de papiro, de pergaminho também, depois. Eram escritos à mão, evidentemente, e circulavam entre as comunidades, eram lidos, depois passava para outro lugar, e era muito comum que textos que hoje estão no nosso Novo Testamento, que outros textos que não fizeram parte do cânon do Novo Testamento, tivesse partes suprimidas e partes acrescentadas. Por exemplo, o capítulo 5 do Evangelho de João fala do tanque de Betesda e o versículo 4 daquele texto, ele não fazia parte dos textos mais antigos que se conhece sobre aquela passagem. Aliás, esse aí é até fácil de saber e de falar a respeito, porque sabe-se que o versículo 4 foi inserido no século III pelo teólogo antigo chamado Tertuliano, como uma maneira de tentar o Tertuliano explicar o que ele achava que acontecia naquele tanque lá em Betesda. E tem vários outros casos dessa maneira. Vários outros casos assim. Por exemplo, a diferença da oração do Pai Nosso entre os católicos e os evangélicos, que aquele finalzinho dos evangélicos não se encontra nos textos mais antigos que se tem do Evangelho. O autor da carta, né, do livro do Apocalipse, ele está preocupado de que alguém tire alguma parte
ou acrescente alguma parte que faça o texto perder o sentido ou ter o seu sentido comprometido. O texto faz parte da literatura apocalíptica, que é um texto de resistência, um texto em que o povo tenta manter a fé e a firmeza, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da opressão por parte do Império Romano. E o livro também ele é muito simbólico, até por conta dessa perseguição que o povo estava sofrendo. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando que o Apocalipse ele não é um livro futurístico, que ele tinha um propósito na sua escrita. Depois, se você quiser, você pode assistir lá. Como a linguagem ela é simbólica e como é num momento crítico, no momento de perseguição, no caso, por parte do Império Romano, o autor do livro do Apocalipse, que também não foi escrito de uma única vez, ele tem muita preocupação de que o conteúdo do seu texto seja deturpado, de que haja inserção de outros versículos que ele não propôs e de que haja a supressão de textos que ele propôs e assim comprometa a qualidade desse texto e, portanto, ele é enfático em dizer que está proibido colocar ou tirar qualquer coisa, que o texto tem que circular na íntegra, porque é daquela forma que tem que ser lido, daquela forma que deve ser compreendido. Ele está tão eufórico assim porque aquilo acontecia com uma certa frequência na antiguidade. Não tinha direitos autorais, muitas vezes nem se sabia quem era o autor, muitas vezes o texto era atribuído a uma outra autoria, porque não era como hoje, que as pessoas escrevem livros para vender e também para publicar as suas pesquisas, as suas reflexões, as suas produções, e com isso é claro que ela tem os seus direitos autorais respeitados, e caso esse livro seja vendido, evidentemente ela tem os direitos sobre a venda desses livros. Naquela época não tinha pesquisa, não tinha publicação, não se queria vender livro. Essa é uma cultura bem mais recente, com certeza, até porque na época pouca gente tinha acesso à escrita, à leitura, e para escrever um texto era algo caro e demorado também, então ninguém escrevia a toque de caixa assim, ninguém fazia tiragens como se faz hoje, em que tudo é muito mais facilitado nesse sentido. E também a gente deve tentar compreender basicamente como era o processo de autoria textual. Muitas vezes ele era assinado pelo próprio autor. O autor escreveu com a sua própria mão e endereça esse texto para algum outro lugar. Às vezes esse texto era escrito pelo secretário do autor. Era alguém que sabia ler, que sabia escrever, e o autor ditava para essa pessoa, falava para essa pessoa escrevia o texto e, claro, ia no nome de quem citou, de quem ditou o texto, porque ele era o autor intelectual daquele texto, embora tenha tido outra mão escrevendo. É claro que nesse processo alguma palavra ou outra se perdia, alguma palavra ou outra era inserida, alguma palavra ou outra mudava o significado, mas basicamente era a ideia do autor que estava sendo registrada. Em alguns outros momentos, como algumas cartas atribuídas a Paulo, são escritos depois da morte de Paulo por alguém que faz parte da sua comunidade e, em tese, conhecia o seu modo de pensamento. Mas é claro que já é uma leitura dessa pessoa. E também tem naquela época o seguinte fenômeno: algumas pessoas escreviam um texto e assinavam em nome de uma pessoa mais importante, de uma pessoa mais conhecida, porque assim se acreditava que o peso da recepção e da leitura daquele texto seria muito maior do que assinado por um anônimo. Isso não se dá, não estou falando apenas de Novo Testamento, dos textos que circularam nas comunidades, tem vários que não entraram para o cânon, mas na cultura antiga, de um modo em geral, esses processos aconteciam com uma certa naturalidade. E o autor do Apocalipse, ele sabe que ele também corria o risco de ter partes do seu texto tirado ou colocado,
e, portanto, ele faz essa alerta tão séria, de um modo tão contundente, para que o seu texto não fosse modificado de maneira nenhuma, para que o seu texto fosse conservado na integralidade. É por isso que o Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, fazem um alerta tão claro e contundente para que nada seja tirado e nem colocado daquele texto. Você sabia disso? Espero que você compartilhe aqui, fale aqui com a gente nos comentários, coloque as suas impressões, se você já sabia disso ou não. E também, é claro, você pode enviar as suas dúvidas aqui para o canal, não só sobre esse tema que tratamos hoje, mas qualquer outro tema relacionado à teologia. Claro que eu não sei todas as respostas, algumas eu sei, outras eu vou procurar, outras talvez não faça parte daquilo que eu pesquiso, mas as suas dúvidas serão muito bem-vindas. Coloque nos comentários, envie para o e-mail desse canal. Não esqueça de colocar o seu nome e a cidade da onde você fala, que nós gravaremos vídeos para responder as suas questões e as suas dúvidas. E um abraço para você, fique bem e até a próxima.